Olá, eu sou o Duda Quadros e estamos aqui hoje recebendo Elias José. Ele é coordenador da estratégia Cirandas da Vida, que é um programa de ações que faz a interlocução da produção de saúde nos territórios com a gestão, aqui no município de Fortaleza, no Ceará. Elias, qual a sua profissão e a sua ocupação? Bem, eu estudei teologia, mas me coloco mais na perspectiva de um educador popular. Em poucas palavras, o que é o Cirandas da Vida? Cirandas da Vida é uma ação de educação popular em saúde, vinculada às práticas integrativas e populares de cuidado, que também tem, na linguagem da arte, o seu aporte fundamental e que visa gerar a troca de saberes, os saberes de saúde que a população tem, que a população sabe, que a população vivencia, com os saberes de saúde que vem da academia, que está na saúde formal e, fundamentalmente, gerar esse encontro, essa troca, essas experiências, para, de fato, a gente ter uma compreensão mais ampla do que seja promoção de saúde. E dentro dessa promoção de saúde, onde é que se coloca a perspectiva da educação, a educação permanente, que se encontra com a educação popular, que pensa na perspectiva de que a educação não é algo que é dado, mas é algo que é construído, e que é construído também no cotidiano dos serviços, e não apenas numa perspectiva formadora, gradativa ou gradual, em que as pessoas vão fazer um curso, uma oficina, mas efetivamente no cotidiano dos serviços, na prática cotidiana, essa educação na qual a gente acredita. Isso acontece em todo o município de Fortaleza, nas 7 regionais em que estão dividida a prefeitura. E como isso se dá em relação a essas regionais? Vocês atuam de uma forma central ou vocês atuam em todas as regionais? Bem, as Cirandas da Vida, ela se coloca na perspectiva dos territórios. Nesta perspectiva, nós temos a figura do cirandeiro. É um nome carinhoso que a gente dá a um coordenador regional das Cirandas da Vida. E esse cirandeiro, ele também tem o olhar do território, porque ele vem das vivências territoriais, vem dos movimentos e práticas de educação popular em saúde, dos movimentos sociais, e ele se encontra com o processo de saúde que se dá no território. E ele se desafia a trocar experiência com a saúde formal, com as unidades de saúde, com os CAPSs, com as estruturas de saúde formais que existem no território, e buscando trazer o olhar da população para dialogar com o olhar médico, com o olhar da enfermagem, com o olhar das práticas de saúde que a população também tem no seu cotidiano. Uma saúde que às vezes não responde a tudo, uma saúde que às vezes coloca as pessoas na fila de espera, uma saúde que ainda não é suficientemente financiada para atender toda uma demanda, uma saúde que tem suas angústias, suas dificuldades, mas tem também seu olhar amplo para a integralidade, para a universalidade do SUS, para uma visão de equidade, que é o grande desafio que o Sistema Único de Saúde tem. Nessa perspectiva, nós atuamos aqui na Secretaria Executiva Regional 5, e você faz parte do território, compreendido por essa regional de Fortaleza. Buscando então um exemplo aqui na Regional 5, como se dá essa comunicação entre os Cirandas da Vida, entre todas essas ações, e os movimentos sociais do território? Bem, nós diríamos que as cirandas, no contexto da Regional 5, ela está mais no território amplo, geral, do que simplesmente no território, vamos dizer, micro da saúde. Pensando esse micro, apesar de que ele é macro, a saúde é um território macro, mas pensando esse micro na perspectiva de que ele não se foca só na saúde.
Na verdade, hoje precisa desse olhar multirreferencial, em que a saúde deva ir ao encontro da assistência social, da educação, do serviço social, para que ela possa, de fato, se compreender enquanto serviço e enquanto promoção de saúde, na perspectiva da intersetorialidade também. E nessa perspectiva, o olhar também comunitário do cirandeiro, né, do princípio de comunidade, que entende que aquele movimento, aquela prática que acontece no território, precisa dialogar com o contexto da saúde, com as outras experiências em nível da gestão macro que se dá em um território como o território da Regional 5. Então, o cirandeiro vai ao encontro da população, vai ouvir o que o povo diz, para pensar diferente esse olhar de saúde, para ampliar esse olhar da saúde, que muitas vezes está restrito aquele usuário que vai à unidade de saúde porque se acha doente, e aí vai discutir doença com a unidade de saúde. E nós queremos discutir num olhar mais amplo e até holístico, qualidade de vida, a partir do contexto da saúde. No caso, então, poderíamos dizer que ações como economia solidária, intervenções sociais que as próprias comunidades fazem para poder viverem melhor no seu ambiente, essa postura de organização que a comunidade termina por fazer para enfrentar seus problemas locais, isso poderia ser considerado uma produção de saúde, e como vocês têm uma interlocução com movimentos nesse sentido? Bem, a gente sempre acentua que a razão de ser, né, de todo e qualquer processo de trabalho, quando envolve educação, quando envolve saúde, é o olhar da população, é se focar na população. A população tem muito a dizer. As pessoas que estão na comunidade, a juventude, as crianças, os idosos, os adultos, eles têm muito a dizer. Então a gente busca também construir esse diálogo geracional. E na construção desse diálogo geracional, a gente vai ao encontro da economia solidária, hoje também discutindo a economia criativa, que é um outro conceito que se dá a essa mesma economia solidária, na minha opinião, mas que busca, vamos dizer, essa perspectiva da inovação tecnológica dentro de um contexto da constituição de grupos, onde entra a cultura popular, onde entra a arte para discutir, para pensar e construir essa economia solidária. Além disso, os processos culturais, de um modo geral, que a comunidade aprendeu, né? E que ela gera cotidianamente, que às vezes isso não tem visibilidade, é meio que invisível para o grande público. Então tudo isso para nós é produção de saúde. As práticas integrativas e populares de cuidado, onde o olhar da rezadeira, da massoterapeuta, do massoterapeuta, da terapia comunitária, da biodança, da reflexologia, tudo isso vai ao encontro de uma produção de saúde que a gente quer humanizada, que a gente quer mais acolhida, que a gente quer mais problematizada também, porque não dá só para oferecer serviços. Você precisa oferecer valores humanos, princípio de comunidade para esta população. E ela se sentir inserida, né? Se sentir participante, contribuinte, cooperativa nesse processo da produção de saúde no território. Aqui no âmbito da Regional 5, você teria algum exemplo de algum movimento social que você poderia colocar para a gente na prática, como se realiza essa integração? É importante nós acentuarmos aqui, por exemplo, a grande cogestão que se faz no território do Grande Bom Jardim entre a saúde mental e o movimento de saúde comunitária do Grande Bom Jardim, né? Onde um CAPS geral dessa regional é gerido também em cogestão por este movimento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. E os grandes saberes que são aí apreendidos e também compartilhados nessa cogestão que se dá entre a gestão pública institucionalizada e o movimento comunitário de saúde mental do Bom Jardim. A gente pode também falar aqui da experiência da Comove, que é a Comunidade em Movimento da Grande Fortaleza, que vem de uma experiência de 16 anos com economia solidária, discutindo a educação popular na perspectiva também da economia solidária.
constituindo grupos de produções para a comercialização, a produção e o consumo, né, mais consciente, né, mais compartilhado da população. E não é à toa que já se realizou em Fortaleza, em cogestão com esse movimento, que é a Comove e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já se realizaram 3 mostras de economia solidária, 2010, 2011 e este ano, que aconteceu no coração da nossa cidade, que é a Praça do Ferreira. Elias, o que você entende por comunicação e saúde? Bem, eu diria que, num primeiro momento, quando pensamos em comunicação e saúde, logo vemos que tudo está ligado. Ligas e redes são tecidas e conectadas para dar conta da vida em comunidades. Então, comunicação e saúde é essa troca que precisa ser compartilhada, né, entre os diversos saberes, entre as diversas linguagens, né, entre os diversos fazeres de saúde que acontecem no território, né? E essa comunicação se dá de maneira ampla, né, de maneira afetiva, de maneira acolhedora, onde o meu saber não é maior que o saber do outro, onde o saber médico, por exemplo, não é maior do que o saber da rezadeira, é apenas um saber diferente e também um saber complementar. Então, comunicação e saúde é um processo também que envolve educação, que envolve muitas tecnologias, né? Mas principalmente a tecnologia dos olhares, dos abraços, dos afetos, né, da troca de sentimento. Isso tudo, para mim, é comunicação e saúde. Se a gente pudesse, então, resumir numa fala, comunicação e saúde é... Bom, eu diria, de uma maneira poética, que eu também gosto de falar, eu diria que comunicação e saúde é alegria também. É alegria, é perspectiva de saúde e não doença, né? É promoção e não adoecimento. E nessa perspectiva da alegria, eu diria que a alegria a gente inventa com comunicação e saúde, ensinando e aprendendo, partilhando e convivendo, sendo, sabendo e querendo, né? Comunicação e saúde constrói-se com movimento, sensibilizando a todos para viver um novo tempo. E que é a missão de todos nós, ensinar e aprender. Gestores e formadores interagem no saber, o povo das comunidades participa para valer, trabalhador solidário cresce e ajuda a crescer. Comunicação e saúde é um novo tempo, é a gente acontecendo, é a construção coletiva que vai se fortalecendo, no prazer de construir saúde para o bem viver, comunicação para o bem viver. E neste território da Regional 5, nos territórios da cidade, a gente vai sempre seguir, se comunicando, vivendo, amando e aprendendo. Elias José, Cirandas da Vida, comunicação e saúde é poesia.